Oi, tá me ouvindo? E tudo bem? O áudio tá legal aí também? Tá, tá bacana aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo legal. Demorou, Então mas fechou. entrou um pouquinho. Verdade. Tava... Então, a gente espera aí uns 2 minutinhos, alguém entrar mais? Tranquilo, por mim tudo bem. Tá, às 8h05 a gente começa. Fechou. É bom que a gente aguarda mais algumas pessoas entrarem aí, né? Sim, sim. E aí, como é que estão as leituras? Fico só acompanhando lá no canal. As leituras estão bem, estão legais. Agora eu comecei a história a história das ideias políticas de Eric Voegelin, né? É, Muito bom. tu me falaste sobre esse livro aí. E esses dois livros, esses dois últimos livros que tu estava indicando, eu acho que até comentei contigo. Eu os vi lá na livraria Temis, na livraria jurídica, só que eu fiquei com certo receio de comprar e não ser bom. Mas aí, como eu acompanho lá as tuas indicações no canal, agora, próxima vez que eu for lá, Gente, só para situar vocês, os dois livros que ele está falando, que eu indiquei, é A Vida Intelectual, do Sertilanges, e o outro é A História das Ideias Políticas, de Eric Voegelin. Só que a História das Ideias Políticas são vários volumes, tá? São 8 volumes, se não me engano. Então, eu estou lendo o primeiro, e A Vida Intelectual, do Sertilanges, é volume único mesmo, e eu super indico para quem quiser ler ele, tá? E aí, fechou. Carlinhos, boa noite. Deixa eu ver quem tá aqui. Carlinhos, Somos ele, todos aí. é, ele é meu aluno no José França, né? Lá É. na Raposa. E aí, Carlinhos, tudo bem? Beleza. Vamos lá então começar? Vamos lá. Gente, boa noite. Eu vou começar me apresentando, tá? Eu me chamo Bianca Feitosa, sou graduada em Ciências Sociais e licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão. E eu estou tendo a honra de receber aqui o professor Rui Pontes, que também é advogado, professor de Sociologia, Filosofia e História, português, ó, professor de muita coisa aí, né? Então, a gente vai falar aqui sobre o contexto em que a sociologia surgiu, né? Os autores clássicos, que são considerados clássicos da sociologia, e o porquê que eles foram considerados clássicos, né? Qual é a importância desses autores, né? Qual foi a importância do que fundou a sociologia também, né? O Auguste Comte, ou Comte, como as pessoas falam, né? E vamos começar aí, tá? Professor Rui, fique à vontade para falar enquanto eu estiver falando, tá? Vamos fazer uma conversa dinâmica aqui desses assuntos para ficar Debate, uma coisa bem acessível com também, certeza. Muito bom. certo? Ah, e a honra é minha, viu? A honra é minha, viu? Então, a sociologia, né, em comparação com as outras ciências, é uma ciência bem recente, né? Ela é uma ciência moderna, né? Ela surge ali na tentativa de compreender cientificamente a realidade social. Mas por que que houve uma necessidade de uma ciência para tentar compreender a realidade social? Porque antes, na Idade Média, a realidade social ela era explicada através da religião e da tradição, né? Essa era a forma que se tinha para explicar e organizar o mundo. Então, aos poucos, essas explicações que eram baseadas na fé, na religião, elas foram perdendo força. E os homens começaram a sentir a necessidade de procurar outras formas de explicação da realidade. Nessa procura, né, tiveram movimentos e revoluções que foram cruciais para o surgimento da sociologia. No campo das ideias, movimentos intelectuais, houve o Renascimento e o Iluminismo, né? O Renascimento ele surge ali no século XVI, na Europa,
a gente vai ver que os movimentos que deram força aí, que meio que foram preparando um campo para o surgimento da sociologia, eles ocorreram ali na Europa. E também os dois principais autores, né, o Comte e o Durkheim, também ali da França, né? Então, o Renascimento, ele surge aí com uma tendência cultural laica, né? O Renascimento, ele surge e rejeita aquela ideia que era baseada na fé, no misticismo. Todas essas explicações baseadas que antes eram na religião, o Renascimento ele vai rejeitar isso tudo. Um exemplo dessa perspectiva realista, né, tá na obra do Maquiavel. Maquiavel surge ali, né, nessa época também, e ele vai falar na obra O Príncipe dele, ele vai retratar ali a realidade de uma forma mais realista, né? O Príncipe é uma espécie de manual do governante, onde ele separa a moral cristã da moral política. Então, a gente vê aí a religião perdendo força, né? E nessas reflexões do Maquiavel, começando ali com Maquiavel, a gente vê que os ensinamentos e os dogmas da igreja, eles vão sendo contestados cada vez mais. E aí vem outro movimento do século XVIII, também na Europa, né, que é um movimento intelectual, que procurava enfatizar a razão e a ciência para explicar o universo. Nesse movimento, o homem e a razão eles são colocados no centro de tudo. A abordagem científica ela ganha um novo impulso, né? Essas mudanças, formas de interpretar o mundo, elas foram essenciais para o surgimento da sociologia, né? E essas foram as mudanças do campo das ideias. Mas também houveram outras transformações que desembocaram de vez a necessidade de haver uma sociologia, uma ciência para explicar as coisas que estavam acontecendo. Que eu falo da Revolução Francesa, no século XVIII, e da Revolução Industrial, no século XIX. A Revolução Francesa, aconteceram muitas coisas, muitas mudanças na forma social, econômica, mudou toda a estrutura de uma sociedade. Houve o fim do feudalismo na Europa, né? Houve as transformações na economia, houve a ascensão da burguesia no poder, que ao contrário do que a gente vê hoje da burguesia, no feudalismo a burguesia ela não tinha privilégios, né? No feudalismo, quem tinha privilégios era o clero e a nobreza. A burguesia fazia parte de um terceiro estado, bem sem privilégios mesmo. Então, aí, na Revolução Francesa, que a burguesia ascende ao poder e começa a ter privilégios. Então, houve uma mudança na estrutura da sociedade, na estrutura social, na estrutura econômica, né? Exatamente, exatamente. E aí, se a professora me permite, essa perspectiva da... obrigado. Essa perspectiva da burguesia, ela, na realidade, ela era um pouco frustrada, porque como a sociedade, né, que a professora está descrevendo aí, era a sociedade do anciano regime, que era o antigo regime. E era uma sociedade estamentária, se nós lembrarmos aí, né? Estamentária em que sentido? As classes sociais eram fixas. Então, era uma pirâmide bem, digamos assim, empedernida, ou seja, uma coisa bem rígida, imutável. Então, era o quê? Nobreza, clero, ou clero-nobreza, ali no mesmo patamar, né? E aí tinha os comuns, que eram desdobrados ali em servos, camponeses, e finalmente os burgueses. Quem eram os burgueses? Eram os ricos, mas que não tinham títulos. Ou seja, eles enriqueceram com mercantilismo, vamos colocar assim, que são os primórdios do capitalismo, né? Eles enriqueceram, mas não podiam participar da política, né? Então, eles eram frustrados, essa que é a verdade. E Durkheim, que a senhora, professora, vai falar, ele vai justamente analisar essa realidade aí, né? Exatamente. E nessa questão dos estamentos e tudo mais, isso a gente pode ver na estratificação social, que Weber vai tratar de estratificação social. Então, continuando.
houve uma ascensão da burguesia ao poder, né? E aí a democracia, ela substitui o absolutismo. Então, a forma de governo mudou, a forma econômica mudou, tudo mudou. Então, quando a gente muda uma estrutura da sociedade, o pensamento, as ações, as pessoas mudam, né? A forma de ver. E surgem novos problemas, surgem novas questões. Então, nessas questões que a Revolução Francesa trouxe, a tradição, a fé não eram mais suficientes para explicar toda essa realidade. Principalmente as questões econômicas, né? E aí surge outra revolução no século XIX na Inglaterra, que é a Revolução Industrial. Essa revolução, ela trouxe muitas mudanças, principalmente no setor econômico, né? Que houve novas tecnologias, mudanças de organizar o trabalho, novas formas de organizar o trabalho, industrialização, né? Por exemplo, o artesão que antes começava a fabricar, por exemplo, um sapato, ele fabricava do início ao fim. Todo o processo de formação do sapato era ele que fazia sozinho, ele tinha o pleno conhecimento de toda aquela produção. Com a Revolução Industrial, ele passa apenas a ser uma pequena parte do processo de produção do objeto. Ele não apenas vai fazer do início ao fim. E uma coisa que antes ele levava uma semana para fazer sozinho, é feita apenas em uma hora, com várias pessoas, com a ajuda de várias máquinas. Então, houve uma revolução de uma forma aí bem pesada nesse setor econômico, né? Também houve ali um êxodo rural, muitas pessoas saindo do campo para ir para a cidade para trabalhar, mulheres e crianças que antes apenas cuidavam da casa e dos filhos, agora também passam a trabalhar. Então, há aí mais uma mudança na sociedade, né? Então, toda essa nova realidade social, né, que o Comte, ele vai falar que isso é um caos social, que a sociedade ele surge de uma desorganização, né, desafiou os pensadores da época a pensar, a estudar isso tudo, para tentar entender e trazer soluções para organizar a sociedade, né? Então, é aí que entra a institucionalização da sociologia. A institucionalização da sociologia, ela vem com Auguste Comte, né, que é um dos pioneiros da elaboração da sociologia como ciência, e ele vai designar a sociologia, que primeiro ele chama de física social, né, como o estudo sistemático da sociedade. Esse termo, ele aparece pela primeira vez no seu livro Curso de Filosofia Positiva. Se não me engano, esse curso de filosofia positiva tem uns 7 ou 6 volumes, se não me falha a memória. E ele vai aparecer como física social. Ele era formado em matemática e filosofia. A gente vai ver aí que os precursores da sociologia, todos eles têm uma ligação com a filosofia, né? Todos eles vieram aí da filosofia, mas eles viram uma necessidade de uma ciência positiva para estudar a realidade, né? Então, o que o Comte defendia, né? Ele fundou o que a gente conhece hoje por positivismo. E o positivismo, ele defendia que o conhecimento científico era o único modo de conhecimento válido. Ele negava qualquer outro tipo de conhecimento. O conhecimento com base na religião não era válido, o conhecimento com base em tradição não era válido, o conhecimento que hoje a gente conhece por senso comum, que é um tipo de saber, não era válido. Ele rejeitava todo esse tipo de conhecimento. Para ele, somente o científico era válido. Mas, professora, por que um conhecimento científico? Como se dá um conhecimento científico? Um conhecimento científico, para o Comte, se dá através da observação, se dá através da comparação e da classificação dos fatos. Assim, com a observação, com a comparação e com a classificação dos fatos, a gente pode obter uma linha evolutiva. Mas para que ele queria essa linha evolutiva? Para a gente observar o que aconteceu no passado, para prever o que vai acontecer no futuro e também para tentar modificar o curso desse futuro. A gente tendo conhecimento do que aconteceu no passado, a gente pode prever o que vai acontecer no futuro e podendo prever o que vai acontecer no futuro, a gente pode mudar o curso, a gente pode mudar aqui hoje o que a gente quer fazer para que a gente possa mudar esse curso aí dos acontecimentos. Olha que interessante.
Era assim que Comte via o conhecimento científico para ele, para poder organizar a sociedade. Porque para ele situa a sociologia, como ele chamou física social, ele situa nessa desorganização, né? Também para ele, a ciência social, a sociologia, ela tinha que obter uma separação rígida entre o observador e o objeto de estudo. Isso a gente vai ver também no Durkheim, tá? Que a gente vai falar já sobre ele. Exatamente. Então, o Comte ele vai defender essa normatização, essa organização do estudo sistemático da sociedade, do objeto de estudo. E, para ele, a gente tem que identificar as leis gerais que regem a sociedade. As leis gerais é basicamente aquilo, a gente tem que identificar aquilo que funciona na sociedade para manter e aquilo que não funciona na sociedade para a gente repelir o que não funciona. Então, a gente tem que descobrir quais são as leis gerais que regem a sociedade para poder conseguir organizar essa sociedade, entendeu? E, uma vez alcançada a ordem, essa ideia de evolução e de ordem, elas são características do positivismo. Totalmente características. Essas ideias positivistas, inclusive de ordem e progresso, estão presentes na nossa bandeira do Brasil, que foram influenciados, os republicanos foram influenciados pelo positivismo, pelas ideias de Comte, e colocaram exatamente ordem e progresso na nossa bandeira. Tá bom? Então, para Comte, existe a lei dos 3 estágios. A lei dos 3 estágios é basicamente o conhecimento humano. O conhecimento humano passa por esses 3 estágios. O estágio teleológico ou teológico, que é onde os pensadores eles são guiados pelas crenças e pela fé. Isso era o que acontecia na Idade Média. Existe o estado metafísico, que é quando a causa sobrenatural, a religião, a fé, ela cede espaço às causas naturais como explicação dos acontecimentos. E o último estágio, que para ele é onde estamos agora, que é o positivo e o empírico, que é o que tem a ciência como forma de explicação das coisas. Né? Então, tem todo o pensamento humano, ele passa por esses 3 estágios, essas 3 leis. Certo? Vou tomar aqui uma água. O professor está à vontade para falar alguma coisa. Tá. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Aí, essa perspectiva que o Durkheim também vai pegar, só que o ponto de diferenciação, como a senhora vai falar mais à frente, de Durkheim vai ser outro, né? O que vai acontecer? A questão da ordem e progresso, lá no curso de filosofia positiva, né, ela estava diretamente relacionada a 2 conceitos epistemológicos básicos da teoria de Comte, né, que era a estática social e a dinâmica social, né? Então, a estática social estava relacionada justamente a essas leis gerais, às quais a senhora fez alusão, né? Então, essas leis gerais, elas deveriam ser previstas, vaticinadas, né? Ou seja, elas deveriam ser, digamos assim, de fato, presumidas para que os fenômenos presentes e possivelmente os fenômenos futuros fossem controlados, a realidade fosse controlada. Então, por isso física social. Então ele queria, na realidade, descobrir as leis gerais que regiam a sociedade para entender por que essa sociedade tenderia a uma evolução. Então essas leis gerais, ele as chamou de estática social, e esse processo de evolução ele chamou de dinâmica social, né? Daí a perspectiva do ordem e progresso. E é interessante e brilhante a um só tempo, como a senhora disse que o positivismo chegou ao Brasil e de fato chegou e influenciou o processo de proclamação da República, né? E isso foi cristalizado com Benjamin Constant aqui, né? Claro, tardiamente, né? Aí no início do século XX, né? E gerou todo tipo de sistema científico que predominou no Brasil, né? Tanto para o bem quanto para o mal, a exemplo das teorias racistas, né? De Raimundo Nina Rodrigues, que lá na Europa fundamentaram o nazismo e tal. Então é isso mesmo.
A senhora foi brilhante. Exatamente. Outro ponto interessante sobre essa física social do Auguste Comte é que ele queria, para a ciência social, ele queria o mesmo método, a mesma metodologia que as ciências naturais tinham, né? Que é esse método empírico, essa investigação empírica, científica, por isso uma física social também. Agora, vamos falar o porquê que Comte está no meio dos clássicos. Porque quando a gente fala de clássicos da sociologia, a gente geralmente vê o Marx, o Weber e o Durkheim, né? A gente vê esses três, o tripé da sociologia, conhecido também como os três porquinhos. Mas por que o Comte está aqui no meio? O Comte, ele não é tão clássico, mas ele é o fundador. Foram as ideias positivistas dele que influenciaram Durkheim e, portanto, fez com que a sociologia ganhasse a sua cientificidade, né? Então, por isso a gente achou interessante colocar o Comte aqui, o contexto em que surgiu a sociologia, para que vocês entendam melhor aí qual era o contexto em que esses autores estavam inseridos e o porquê a necessidade de um método sociológico. E é aí que entra o Durkheim. Gente, eu vou falar de algumas teorias do Durkheim que ele cita nesse livro aqui. As regras do método sociológico. Essa é a editora Edipro, tá? E eu vou falar basicamente dos fatos sociais, que é o que ele trata aqui, e finalizando ali com consciência coletiva. A teoria do suicídio dele, divisão do trabalho social, fica para uma outra live, tá bom? Porque é muito conteúdo de cada autor, e a gente vai falar de 4 autores aqui. Então, o Durkheim, ele também é francês. Ele vai nascer ali 1 ano depois da morte do Comte, certo? E ele começa delimitando o objeto de estudo. Ele sabe que ele tem que investigar a sociedade, ele sabe que o campo dele é a sociedade. Mas qual é o objeto de estudo, né? O das ciências da natureza é a natureza. A da psicologia é o indivíduo. O campo ele sabe que é a sociedade, mas qual é o objeto de estudo? Como é que ele vai objetivar esse conhecimento científico? Como é que ele vai sistematizar um estudo se ele não tem um objeto, né? Então, ele vai delimitar o objeto de estudo como o fato social. E o que é o fato social, né? Os fatos sociais, eles são maneiras de agir, de pensar, de sentir, de compreender, que são impostos aos indivíduos pela sociedade. O Durkheim, ele vai enfatizar o tempo todo que a sociedade ela prevalece sobre o indivíduo. Então, os fatos sociais eles são essas maneiras de agir, de pensar que são impostas aos indivíduos pela sociedade, certo? Os fatos sociais, para o Durkheim, eles têm 3 características. Eles são exteriores. Por que eles são exteriores? Porque eles existem além das consciências individuais, eles existem fora de mim. E quando o indivíduo nasce, ele já encontra o fato social estabelecido. Então, por isso ele é exterior a mim. Ele é exterior ao indivíduo. Ele também é coercitivo. Por quê? Porque as regras e as condutas que são impostas ali, elas exercem uma força sobre os indivíduos. Mas essa característica coercitiva, ela geralmente só aparece quando o indivíduo ele tenta ir contra um fato social. Quer um exemplo disso? Não precisa ser exatamente leis que estão impostas e a gente desobedece, essas leis são coercitivas. Não necessariamente. Por exemplo, você sabe que tem alguns espaços que você não pode fazer determinadas coisas. Mas por que não pode? Não tem nenhuma lei dizendo que não pode. Mas é uma regra moral, uma conduta que a sociedade impôs. Por exemplo, você não tenta ir de terno, sapato social para uma praia. É estranho, né? Já tem essa regra estabelecida de que numa praia você tem que ir apenas com trajes de banho. E por mais que você tenha saído de uma reunião ou do seu trabalho e queira apenas tomar um ar, as pessoas vão te olhar de uma forma estranha. Por quê? Porque aquilo foge do normal. Então, é uma coerção que você sofre de certa forma. Qualquer coisa que você tente fazer que fuja, que vá contra esses fatos sociais, você vai sofrer uma coerção. Seja ela em forma de lei ou seja ela
indiretamente pela própria sociedade, pelo seu bairro, etc. Então, eles são exteriores e eles são coercitivos. E, em terceiro lugar, eles são gerais. Por que eles são gerais? Porque as regras, né, elas são coletivas. Eles existem nos indivíduos, nas partes, porque a coletividade determina assim, né? Porque eles estão no todo. E eles se aplicam, quando não a todos, à maioria das pessoas. Então, os fatos sociais, eles são gerais. Um fato, para ser social, ele precisa ter essas 3 características. Ele precisa ser exterior, coercitivo e geral. Uma lei é um fato social porque ela já existia antes de nós nascermos, ela é coercitiva, se a gente for tentar ir contra, a gente vai sofrer uma coerção, uma força, e ela é geral porque se aplica à maioria das pessoas. Não se aplica a todos, porque algumas leis elas não levam em conta, por exemplo, os menores de idade, tem leis específicas para eles, e algumas pessoas com problemas psíquicos. Então, a gente vê aí uma característica de fatos sociais nas leis. Então, por exemplo, a maioria dos habitantes de um país é católica porque a sociedade te impôs isso, a sociedade te deu essa alternativa. Para o Durkheim, até a individualidade é o social que te impõe. Eu tenho as minhas características individuais, eu escolhi ser flamenguista, eu escolhi gostar de uma comida, porque a sociedade me colocou um leque de opções e eu escolhi. Então, até o fato de eu escolher, de eu desenvolver a minha própria individualidade, não é minha, é da sociedade sobre mim. Olha que interessante. Mas você escolheu ser flamenguista? Depois a gente conversa sobre isso. Então, um outro exemplo de um fato social, e que para ele, esse exemplo de fato social é muito importante e é um assunto para outras lives também, é a educação. Para o Durkheim, educação é sinônimo, inclusive, de socialização, tá? Para ele, a educação é essa transmissão de informações, transmissão de saberes, de comportamentos, de formas de agir, de formas de pensar. Então, para ele, a educação é um fato social e é crucial para, inclusive, manter a coesão social, para manter uma sociedade unida. Então, a gente vai ver aí que o Durkheim, ele pega muita influência do positivismo nessa questão de manter uma ordem, né, de ter um progresso, de se tiver um problema na sociedade, vamos reparar esse problema, né? Então... Só fazendo uma parte aí, né, professora, o Durkheim, ele pega essa herança do positivismo justamente nesse ponto, porque na realidade ele vai refletir justamente como contexto histórico do aspecto central, a Revolução Francesa. Então, ele entendeu a sociedade nesse aspecto e ele vai se opor aos contratualistas, né? Os contratualistas preveem, né, um estágio anterior antes da civilização, que é o estado de natureza, Hobbesiano, de Locke e de Rousseau. Com a desorganização social, a qual a senhora fez alusão aí, né, o que ele vai dizer? Não, a sociedade ela já é o estado de natureza. E é o estado de natureza por quê? Porque o Durkheim ele achava que a sociedade preponderava sobre o indivíduo. Então, o que importava mais do que o indivíduo era a coletividade, né? E ele olhava a sociedade como um organismo vivo, né? Daí a herança do positivismo. Ele olhava a sociedade como um organismo vivo, assim como Comte olhava, com herança do evolucionismo de Darwin ali, né? Então ele entendia que se parte da sociedade estivesse doente, o todo social também o estaria, né? Daí a influência positivista. Exatamente. E outro conceito muito importante em Durkheim, que eu vou passar aqui bem rapidamente porque o meu tempo esgotou e a gente ainda tem mais 2 autores para falar, é a consciência coletiva. E os fatos sociais para ele é que determinam a consciência coletiva. Ela é formada por esse conjunto de leis, de normas, de modos de pensar e tudo mais, né?
e ela é formada por vários fatos sociais, né? Então, é a consciência coletiva que vai determinar o que pode e o que não pode ser aceito numa sociedade, né? Então, a gente vê aí que a consciência coletiva ela tem uma forte influência no meio social e é um conceito super importante para se estudar em Durkheim também, né? Então, a gente vê a influência positivista no Durkheim, né? Que é outra influência positivista que a gente vê aí no Durkheim é tratar o objeto de estudo com coisas, que é descrever a realidade social sem deixar que a minha opinião, sem deixar que o meu senso comum interfira nessa descrição, né? Então, a abordagem do Durkheim é uma abordagem sistemática e metodológica. Então, a gente fecha aqui o Kunt e o Durkheim com a gente vê muita influência do positivismo do Durkheim, essa questão da ordem do progresso, de ver a sociedade como um organismo vivo, a abordagem que tem que ser sistemática e metodológica, e essa separação entre o objeto de estudo e o pesquisador, certo? Agora, gente, o professor Rui Pontes vai introduzir aí um pensamento de Karl Marx, que é muito polêmico, e o pensamento de Max Weber, as principais teorias desses dois pensadores aí. Vamos ouvir o que o professor Rui tem a falar desses dois pensadores da sociologia. Bom, obrigado. Obrigado, Bia. Né? Só ratificando aqui o que tu falaste no início, eu queria te dizer que o prazer de estar nessa live com você é meu, viu? É meu. Então, eu começaria falando de Karl Marx, né, no seguinte sentido, que eu acho que não existe autor mais estudado, mais adorado e mais odiado, tudo a um só tempo, do que Karl Marx. Né? Eu não sei se a senhora, professora, concordaria comigo, mas é o pensador... Ele é o mais polêmico. Sim, né, desses clássicos da sociologia, né? E só reiterando também a perspectiva da importância de nós fazermos essa live para falar desses clássicos, inclusive nós, né, apenas não damos essa importância, mas os próprios sociólogos contemporâneos dão essa importância. Então, se você pega ali o sociólogo britânico Anthony Giddens, ele tem um livro que fala sobre os clássicos da sociologia. Pierre Bourdieu também tem um curso de sociologia em que ele retoma esses clássicos. Então, eles meio que, na realidade, vão ali vaticinar, né? Eles vão prever toda a análise e estrutura da sociedade. Por isso são clássicos, né? Eles podem ser lidos, relidos, né? São atemporais, digamos assim. No caso de Karl Marx, né, o que acontece? Marx, a vida dele, né, foi pautada ali por controvérsias. Então, ele era filho de burgueses, olha que interessante, ele era filho de burgueses, mas ele passou a vida toda criticando a burguesia, né? E ele tinha habilidades para as ciências humanas extremamente relevantes, então ele tinha altas habilidades em história, filosofia, né, na própria sociologia e direito também. Fez o doutorado dele em filosofia, e poderia ter seguido a carreira de Lente, né, que era como os professores universitários eram chamados no século XIX, Lentes. Mas não foi assim, justamente por causa das ideias dele, que eram extremamente ipsilíteres, revolucionárias, né, eram revolucionárias para a época. Então, ele acabou sendo expulso da Prússia, né, atual Alemanha, na época, para eu não cometer nenhum tipo de anacronismo, né, histórico, como dizem os historiadores, né, lá da Escola dos Análises, né, eu introduzi um conceito que na época não existia, o anacronismo histórico, né. Então não era da Alemanha, era da Prússia, né, a Alemanha ainda não era um estado unificado a essa época. Então ele foi expulso da Prússia e foi para a França, atuou como jornalista, né, foi expulso também da França por causa das suas ideias, foi para a Bélgica, foi expulso da Bélgica, foi expulso da Bélgica e depois foi para a Inglaterra, onde ele se fixou e conheceu ali o seu amigo para toda a vida, né, o seu amigo intelectual para toda a vida, que foi o Engels, né, o Friedrich Engels.
e com o qual ele escreveu ali o Manifesto do Partido Comunista, que na realidade surgiu a partir de um artigo que ele escreveu, e depois o Engels veio ampliar, né? E aí se tornou aí um opúsculo de 50 páginas, bastante conhecido. Eu tenho até aqui na minha biblioteca pessoal, né, o Manifesto do Partido Comunista. Tá. Após essa rápida biografia do Marx, vamos tentar entender aqui, de grosso modo, né, de forma sumária, o pensamento dele, que é gigantesco, né? Seria todo um sistema de pensamento, né? A história da filosofia fala que o último filósofo que talvez teria criado um sistema de pensamento sólido teria sido Hegel, né? Mas com a grandeza do pensamento de Marx, né, Rui, professor Rui, eu arriscaria dizer que o sistema marxista também pode ser considerado um sistema tão complexo quanto o sistema hegeliano. Até porque Marx se inspirou no Hegel, né? Se inspirou no Hegel. Mais especificamente na dialética hegeliana. Só que com um detalhe, o que vai acontecer? O Marx, ele percebia na filosofia, né, que os filósofos eles se dedicavam bastante à implementação de raciocínios até então, né, até a época dele, a partir de raciocínios abstratos, conceitos filosóficos abstratos que do ponto de vista pragmático não se efetivavam. Então o Marx ele já começou aí, né, vamos colocar assim, a empreender uma ruptura epistemológica, né, de paradigma nesse ponto. Então ele foi no cerne da discussão filosófica da época, que até hoje existe, mas já é um pouco mais atenuada, que é a discussão entre idealistas, né? A discussão entre idealistas e materialistas, né? Então, os idealistas à época entendiam que o grande objeto de estudo da filosofia, né? Ou seja, do estudo do pensamento filosófico, era o quê? O estudo das ideias, né? O estudo das ideias, da razão e do pensamento, ou seja, o abstracionismo era mais importante. Por outro lado, os materialistas entendiam o oposto ao idealismo. Eles entendiam que a matéria sensível é que deveria ser estudada para se chegar às ideias. Os idealistas entendiam o quê? Primeiro, vamos partir das ideias para poder explicar o sensível. E os materialistas entendiam, vamos partir do sensível, né, para poder chegar aos conceitos abstratos. E foi aí que o Marx, a partir dessa adoção, dessa perspectiva materialista, né, que a gente vai ver que não tem uma certa relação com essa perspectiva do material em si, né, quando as pessoas vejam assim, o Marx ele adotava o materialismo histórico. O que é materialismo? É se preocupar com o material, né? Não é bem assim do ponto de vista filosófico, né? Pensar assim seria o que os gregos chamavam de doxa, que a senhora fez referência no início da aula aí, né? Ou seja, era o senso comum, a doxa, né? A doxa. E a partir desse debate, e adotando a perspectiva materialista, que eu vou já dizer o que é que o Marx vai proferir as seguintes palavras, né? Que ele vai dizer que os filósofos, até a época dele, se limitaram, né, a interpretar o mundo de diversas maneiras. Só que o que importa não é apenas interpretar o mundo, é o quê? Modificá-lo. Então a gente pode perceber o quê? Que a doutrina marxista, e eu vou depois explicar lá em Max Weber por que eu estou chamando o marxismo de doutrina, né? Ele vai o quê? Vai ser um conjunto de ideias de Karl Marx que vão tentar não apenas teorizar, mas também o quê? Modificar pragmaticamente a sociedade. Vamos colocar dessa forma. Certo? E aí o que vai acontecer? Ele vai adotar essa perspectiva materialista, né? E além desse materialismo, ele vai também adotar a dialética de Hegel. Então, se nós pegarmos o pensamento de Hegel, principalmente ali a chamada o espírito absoluto, né, que é o conceito preponderante da filosofia hegeliana, né, o que para Hegel era, digamos assim, o que explicaria tudo, a lógica do universo? Seria essa perspectiva do espírito absoluto, que para ele seria uma espécie de lógica racional baseada numa espécie de tríade, que ele vai chamar de dialética, que é a tese, a antítese e a síntese. E o mais interessante, professora Bianca, é que o conceito de dialética, ele vai se ressemantizar com o passar do tempo, né? Porque se nós pegarmos aí o conceito de dialética na Grécia,
e nomeadamente em Sócrates, né, a gente vai entender que, fala assim, método dialético em Sócrates. O que era dialética? Era a arte da oratória, era a arte de falar, né? No sentido hegeliano, dialética é o quê? Era um sistema, né, baseado em 3 suportes, tese, antítese e síntese. Tínhamos uma tese que seria contraditada por uma antítese e que a partir desse jogo de opostos formaríamos o quê? Uma síntese, que por sua vez essa síntese se tornaria uma nova tese, que por sua vez, né, teria uma nova antítese e que formaria uma nova síntese. E assim o sistema cosmológico, na visão hegeliana, iria se formando. E o universo seria explicado dessa forma. Tá, o Karl Marx ele vai adotar essa perspectiva dialética, certo? Só que ele vai tirar o abstracionismo da teoria hegeliana e vai trazer isso para a realidade material. E daí vem a visão materialista na visão de Marx. O que é materialismo? Materialismo é analisar a sociedade, na visão de Marx, sobre as condições materiais de existência. Então, para Marx, o que acontece? A economia, o mundo do trabalho e a subsistência é que vão determinar, né, a consciência do indivíduo. Então, a existência do indivíduo vai ser determinada pelas suas condições materiais de existência. Quais condições materiais? O trabalho, os meios de produção, os instrumentos de trabalho, como ele sobrevive. Pode falar, professor. Não, termina seu raciocínio que eu vou só dar uma contribuição. Fica à vontade. Né? Então, o modo como ele vive, como a pessoa vive. Então, o modus vivendi da pessoa, como ela trabalha, como ela desenvolve seu trabalho, como ela consegue sobreviver através desse trabalho, para isso é o que determina a consciência e a existência da pessoa na visão marxista. E por isso o materialismo, certo? Materialismo histórico. Por quê? Porque esses sistemas de produção, o Marx ele vai analisá-los a partir de uma visão histórica, né? Partindo ali das civilizações antigas, perpassando o feudalismo e finalmente chegando ali à época da Revolução Industrial e do momento em que ele vivia, que era final do século XVIII e início do século XIX. A senhora pode ficar à vontade. Para minha parte a gente vê aí, então, que tanto para Comte, quanto para Durkheim, quanto para Marx, o indivíduo ele é um produto da sua estrutura, ele é um produto da sociedade. Só que, ao contrário de Durkheim e de Comte, Marx ele não queria estudar para ver uma ordem e restabelecer essa ordem por meio de uma organização, de uma coisa. Não, gente, ele queria transforma tudo. Então, a gente vê que aí, para esses 3 autores, né, o indivíduo ele é um produto da sociedade, da estrutura social. Weber, ele vai por outro caminho, mas aí é com o professor Rui. Totalmente, exatamente, é isso mesmo. Essa perspectiva da transformação, né, aliada à questão histórica, ele também pegou do Hegel, né? E tem um conceito alemão muito interessante no Hegel, né? Que eu sou apaixonado por esse conceito, que faz parte aí da filosofia do direito de Hegel, né? Da filosofia de Hegel, que é o conceito alemão chamado Zeitgeist, né? Que significa o espírito do tempo, o espírito da época. Traduzindo em termos mais simples, o que significa isso? O homem é fruto das ideias do seu tempo. O homem é fruto das ideias do seu tempo. Então, assim, Marx, né, ele era fruto do momento em que ele estava vivendo, que era justamente o quê? A ascensão do sistema capitalista, vamos colocar dessa forma, a ascensão do sistema capitalista, e a exploração do homem pelo homem, né, que é o processo de reificação, né, como a gente vai ver esse conceito lá na obra, no Magnum Opus, né, na obra máxima de Marx, que é o Capital, né, o Capital. E justamente isso que a senhora falou, exatamente isso, né. O que vai acontecer? O Marx ele vai começar a observar a partir, né, do auge do sistema capitalista da produção lá na Inglaterra, uma vez que ele estava lá, né, como eu disse na biografia, na mini biografia dele, bem mini mesmo, né,
Ele foi expulso da França, depois primeiro foi expulso da Prússia, depois da França, foi para a Bélgica, foi expulso também, e finalmente chegou à Inglaterra. E é na Inglaterra que vai ser o quê? Vai ser o ápice da Revolução Industrial, né? Vai ser o ápice da Revolução Industrial. E o que vai acontecer? Ele vai começar a desenvolver essa análise extremamente pragmática, né, e vai começar a elaborar alguns conceitos interessantes. Então, a exemplo de força de trabalho, que seria a força física e mental do trabalhador, né, os instrumentos de trabalho, que seria as máquinas, né, lembrando aí o movimento lá ludista, que os revoltosos queriam destruir as máquinas na Revolução Industrial, né, tudo isso a gente chama de instrumentos de trabalho. E objeto de trabalho, que é a matéria-prima, né. Então, esse estado de coisa será analisado ali pelo Marx. Mas, veja só, os economistas anteriores a Marx não era economista, mas eu o chamo logo assim porque ele vai dizer que a sociedade pode ser analisada através de duas grandes estruturas, em que ele vai chamar de infraestrutura e superestrutura, né? Então, o que vai acontecer? Essa perspectiva aí, né, do dinheiro, ou seja, da infraestrutura, o que seria a infraestrutura? Ela é o quê? A economia. É a perspectiva do sistema econômico. Abaixo dessa infraestrutura está o que ele chamava de superestrutura, né? O que seria a superestrutura? São o quê? São os mananciais ideológicos. É o quê? A política, o direito, a religião, que para Marx era algo inválido. Ele pegou essa perspectiva do ateísmo de Feuerbach, né? De um filósofo antes dele chamado Feuerbach, né? E aí por isso o Marx ele vai proferir a célebre frase que é a fonte de inspiração dos ateus, né? A religião é o ópio do povo, né? A religião é o ópio do povo. Então, de fato, é uma análise pragmática, sem metafísica, sem buscar nenhum tipo de fundamentação na metafísica, seja qual metafísica for, né? A metafísica deificada, em busca de um Deus que explica tudo, né? Sobre a vida do indivíduo. E alguns conceitos vão entrar em cena, a exemplo do conceito de classe, né? Que para Marx o conceito de classe é definido pela posse ou não dos meios de produção. Esse conceito também será ressemantizado, principalmente ali pelos historiadores da escola dos análises, né? E também pela corrente marxista inglesa, que vai ser composta ali principalmente por dois grandes historiadores sobre os quais eu estou escrevendo um artigo que vai sair no meu segundo livro, né? Que é Edward Thompson e Eric Hobsbawm, né? Então, principalmente ali o Edward Thompson, né? Edward Palmer Thompson, né? E.P. Thompson, que é responsável por uma vertente da corrente histórica chamada História Vista de Baixo, né? História Vista de Baixo. Ele é um marxista e ele vai ressemantizar aí o conceito de classe social um pouco diferente de Marx. Tranquilo, professora? A senhora gostaria de me apartear e fazer alguma contribuição enquanto eu tomo água? É interessante ver que, para Marx, um fator que conduzia, para ele, o fator conduzente de uma sociedade, conduzente não, gente, isso não existe. O fator condutor de uma sociedade, para ele, era a contradição. A gente pensa assim, mas como assim uma contradição, né? Pra gente, contradição é uma coisa que não faz sentido, mas para ele, a contradição era uma coisa que fazia muito sentido e isso fazia com que conduzisse uma sociedade. Como assim? A principal contradição que ele colocava era a contradição entre as forças produtivas, né? E as relações de produção. Como assim? As forças produtivas, ele via que as forças produtivas, elas estavam evoluindo bastante, por exemplo, na Revolução Industrial, estava tudo evoluindo, essas forças produtivas estavam melhorando, né? Mas as relações, o que eles recebiam, que os trabalhadores recebiam, estava cada vez menor. Então, é uma coisa que não faz sentido, né? A força produtiva com a relação de trabalho. Então, e essa contradição para ele é uma coisa que vai conduzir aí todo o seu sistema econômico. Sim. E pegando essa perspectiva aí, né, o Marx ele partiu de conceitos que já eram dados ali em relação aos pensadores do liberalismo, né, quais sejam o pai do liberalismo econômico, o Adam Smith, né,
embora ele se oponha, claro, a Adam Smith, né? David Ricardo e Thomas Malthus. Esses pensadores da chamada história do pensamento econômico, que eram chamados de fisiocratas, né? Os fisiocratas, eles já analisavam, e o próprio Adam Smith também, no livro A Riqueza das Nações, já analisava o que caracterizaria, vamos colocar da seguinte forma, né? O que daria, né, valor de troca à mercadoria. Olha que interessante. O que traria valor de troca à mercadoria? Seria o quê? A ação humana. A ação humana é que dá valor de troca à mercadoria. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem perfunctório, bem simplório, bem simples, né? O ar que respiramos é grátis. Totalmente grátis. Mas se esse ar ele for trabalhado pelo ser humano em tubos, né, que é o chamado ar comprimido, que geralmente são usados em hospitais, como ali já teve o emprego de uma força humana para acodimentar aquele ar que é usado nos hospitais, aquele ar ele já não vai ser grátis, ele já vai ser o quê? Comercializado, já vai ser vendido. Então, qual foi a diferença entre o ar que respiramos, que é grátis, para esse ar comprimido nesse tubo que é vendido para os hospitais? O que o tornou com valor? Foi o trabalho humano, né? E Marx percebeu isso, ele entendeu. Tanto é que ele entendeu que ele vai analisar isso e vai construir um conceito extremamente famoso também, que é o conceito de mais-valia, né? O conceito de mais-valia. Então, ele percebeu que o burguês, o dono dos meios de produção, explorava, né, de fato, o operário. E como a professora Bianca falou brilhantemente no início da nossa live, né, a essa época, o operário, muitos dos quais eram os artesãos lá das corporações de ofício, né, eles não tinham mais o domínio da produção. Eles não sabiam, eles poderiam ter o domínio do início da produção, mas como a produção já era bastante estratificada, né? Basicamente o Durkheim vai iniciar essa reflexão na chamada divisão social do trabalho, né? Ou seja, como o trabalho já era muito estratificado, ele poderia ter domínio do início da produção, mas ele não teria domínio do final, né? E também ele não ficava com o produto que ele produzia e criava, ao contrário lá das corporações de ofício, que o contramestre, quando ensinava para o seu aluno, né, ele tinha o domínio do início da produção, do final da produção, e ele ainda ficava com a produção. Ele poderia vender depois, mas ele ficava com ela também para si. Então, o que sobrou para o proletário, para esse operário que trabalhava nessas indústrias? Sobrou apenas o quê? A sua força de trabalho, que é uma riqueza. A força de trabalho sobrou e era a única coisa que ele vendia mediante o salário, né? Mediante o salário. E o que vai tornar, né, que Marx vai dizer no Capital, o que vai tornar esse salário algo extremamente módico, ou seja, pequeno, irrisório? Vai ser um outro conceito que ele vai falar no Capital chamado exército de reserva. E o que seria o exército de reserva? Toda a sociedade comercial, e a sociedade europeia pré-capitalista não é diferente, e a professora Bianca brilhantemente falou isso no início da live, ela pressupõe inicialmente, a prioristicamente, um êxodo rural, né? Então, a Europa sofreu esse êxodo rural. Então, e ele não parou por aí. Mesmo na época de Karl Marx, as pessoas saíam dos campos, não foi só no século XVIII. As pessoas saíam dos campos e se dirigiam para as cidades, né? O Engels, amigo de Marx, ele vai retratar muito bem isso nos livros dele, como era o cotidiano desses operários, né? Como era o cotidiano desses operários. E transcendendo um pouco aí para a literatura, Victor Hugo, na obra Les Miserables, né? Os Miseráveis, também vai retratar esse estado de coisas, né? Ali quando ele falar sobre Jean Valjean, né? Jean Valjean e tal. Então, assim, o que era o exército de reserva? Como muitos trabalhadores estavam migrando do campo para a cidade, o que os donos das indústrias viam? Viam que tinham muitas pessoas querendo trabalhar. Então, se, né, tinham muitas pessoas querendo trabalhar, o dono da indústria jogava o salário lá embaixo. Por quê? Porque ele sabia que se aquele não aceitasse, tinha outro para aceitar. Se o outro não aceitasse, tinha outro para aceitar. Ou seja,
A isso Marx chamou no Capital de exército de reserva. Isso aí era justamente utilizado para que o capitalista, lá à época, jogasse o valor do salário, né? Mesmo lá embaixo, em termos mais simples. A senhora quer fazer alguma parte? Não, nenhuma, assim. É Não? só trazer aqui para a contemporaneidade, para os dias de hoje, a gente vê que esse exército de reserva, ele ainda existe. Por mais que Com ele certeza. esteja assegurado no famoso salário mínimo, né? Ele existe muito bem. Porque por mais que você esteja sendo explorado no seu trabalho e ganhando minimamente apenas esse salário mínimo, o empregador sabe que se você sair, tem milhões de outros que vão entrar no seu lugar. Por quê? Porque existem muitos desempregados que estão querendo aquele emprego que você não está querendo porque está sendo explorado. Então vai virar um ciclo vicioso. Você sai, outro entra. O outro que entrou sai e outro entra. Então isso ainda existe. Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Existe. Antes de nós passarmos aqui para o final da análise marxista, eu lamentavelmente não terei tempo de falar sobre fetiche, processo de alienação, o fetiche da mercadoria, mas basicamente o que é o fetiche da mercadoria? O Marx ele viu que o que dá valor a uma mercadoria é o trabalho humano, mas o ser humano ele atribui, né? Ele atribui por essência um valor a essa mercadoria, né? E a esse valor ilusório que ele atribui para a mercadoria, o Marx chamou no Capital de fetiche, né? Eu não terei tempo de descrever a minúcias, né? Esse tipo de conceito. Mas antes de passar para Max Weber, eu só queria esclarecer um ponto, né, que é muito confundido aí, né? O que acontece? A teoria de Marx, ela transcendeu e atinge, né, os dias odiernos, como a gente sabe, né? Atinge a atualidade, claro, sempre ressemantizada, né? Sempre ressignificada. E aí é que está a questão, porque a gente costuma generalizar. Então, quando você fala assim, pensamento marxista, segundo Marx, no seu pensamento marxista, isso é epistemologicamente incorreto. Por quê? Porque a gente fala em pensamento marxista quando um outro teórico, ou filósofo, ou sociólogo, ou pensador, está falando e interpretando a teoria de Marx, né? Mas quando a gente fala das ideias originais de Marx, as ideias originais dele, a gente não fala em pensamento marxista, a gente fala em pensamento marxiano. Exatamente. Então, exatamente, né? Então, veja, teoria marxiana são as ideias originais de Marx. Você está pegando ali o Capital, escritos econômicos e filosóficos, a miséria da filosofia, ou seja, qualquer livro de Marx você está pegando e você está pegando os conceitos originais dele. Agora, quando algum pensador, ou eu mesmo, ou a professora Bianca, né, pegar esses pensamentos e começar a interpretar, como a gente está fazendo aqui, a gente não está mais falando do pensamento marxiano. A gente já está falando de um pensamento marxista. Então, por exemplo, a escola de Frankfurt, né, ali no início do século XX, né, como Adorno, Horkheimer, né, Marcuse, esses sociólogos que fugiram ali do nazismo e vieram para os Estados Unidos e fundaram um laboratório de pesquisa que veio a se chamar de Escola de Frankfurt, né, também chamada de teoria crítica. Eles foram marxistas, né? Eles analisaram ali a presença do cinema e da cultura e a influência do sistema capitalista a partir da teoria do materialismo histórico dialético de Marx. Eles não estavam utilizando as ideias marxianas, eles estavam fazendo teoria marxista, estavam interpretando a teoria de Marx a partir daquela realidade, né? E aí veio aqueles conceitos lá de indústria cultural e tal, lá da Escola de Frankfurt. Eu só queria esclarecer por último esse aspecto, né? Esse aspecto aí. E se a professora Bianca não tiver nenhum óbice, eu posso passar para Max Weber. Não, é bem interessante esse ponto de diferenciar uma teoria marxiana e uma teoria marxista. Porque o que a gente vê hoje é muita teoria marxista, mas que pouca gente leu, inclusive as teorias marxianas. Exatamente. Tem ali uma linha de... Tem teoria, mas que não leu a fonte original, então... É interessante a diferenciação. Agora a gente vai para outro pensador, o último, né, dos clássicos, que é o Max Weber. E a gente, antes de começar a Weber, né, é interessante que a gente costuma pegar na mentira, né, quando você pergunta para a pessoa,
tu já leste o Capital? Aí a pessoa fala, li, tu leu todo o livro? Aí a pessoa fala, claro que eu li todo. Já é uma mentira, porque Marx morreu e não terminou o livro. Né? Ficou incompleto. Eram para ser 4 tomos e ele só escreveu 3. Então, ninguém nunca vai ler o Capital todo, porque está incompleto. Né? Já pega na mentira já nesse ponto. Né? Brincadeiras à parte, vamos passar para o Max Weber, né? Vamos passar para o Max Weber. Bom, vamos falar agora de um sistema sociológico um pouco diferente, né? Que veio aí justamente dar uma nova visão para a sociologia. Né? Vamos colocar que o Max Weber, embora ele tenha vivido ali no século XIX, né? Mas Max Weber ele já atinge ali a contemporaneidade, porque ele vai dar o seu passamento, ou seja, ele vai falecer, né, em 1920. Então, vamos colocar da seguinte forma, Max Weber, muito mais do que Durkheim, Durkheim morreu antes da Primeira Guerra Mundial, mas Max Weber ele morreu depois da Primeira Guerra. Né? Então, ele viu esse estado de coisas antes de morrer. Vamos colocar da seguinte forma. E aí, o que o Max Weber ele vai propor aí? Bom, ele vai se opor ao positivismo de Kant e, consequentemente, de Emile Durkheim, né? Ou Emile Durkheim, né? Por quê? Porque ele vai, assim, como brilhantemente a professora Bianca falou, o Emile Durkheim, ele se preocupa mais com a sociedade do que propriamente com o indivíduo. Então, como ele é um herdeiro direto de Kant, os fatos sociais eles são analisados a partir de uma perspectiva extremamente neutra, né? Ou seja, o fato social não surge a partir do indivíduo, ele surge da coletividade. Seria mais ou menos isso. E a mesma partir do método sociológico, né, sugerido por Durkheim, que está estabelecido nesse clássico que a professora mostrou aí, que é as regras do método sociológico, ele diz que uma das formas de se compreender o fenômeno sociológico é se afastando do fenômeno o máximo possível. E ele fala mesmo em neutralidade, o que a gente sabe que atualmente essa perspectiva de neutralidade ela não é possível. E Max Weber enxergou isso, né? Max Weber enxergou isso. Por quê? Porque, ao contrário das ciências da natureza, chamadas por Aristóteles, né, lá na Grécia, de ciências teoréticas, as ciências humanas, a exemplo da sociologia, que é o que a gente está tratando aqui, o objeto de estudo, o pesquisador está dentro do objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da sociologia? Não importa o teórico, é a sociedade. E o sociólogo, que é o pesquisador, ele está dentro e sendo influenciado pelo próprio objeto de estudo. Logo, a neutralidade, ela é o quê? Inviável. Você pode manter a imparcialidade, mas a neutralidade total não. Né? Ao contrário das ciências teoréticas, como dizia Aristóteles, a exemplo da astronomia. É possível ter uma neutralidade? Por quê? Porque eu vou estudar o Sol. O Sol está a mais de milhões de quilômetros de distância daqui. Então o Sol está lá e eu estou aqui. Eu estou extremamente distante. Acho que deu para entender, né? E vendo isso daí, Max Weber ele vai adotar não mais uma sociologia positivista. Ele vai adotar o que ele vai chamar de sociologia compreensiva. Né? Compreensiva. O que seria a famosa sociologia compreensiva weberiana? Né? O que vai acontecer? Como eu disse, o positivismo até então analisava os fatos da sociedade a partir de uma perspectiva geral. E tão organicista como era, porque tanto Kant como Durkheim, como a professora Bianca falou, enxergava a sociedade a partir de um organismo. Tal era a influência do evolucionismo de Darwin à época. Né? O Max Weber ele vai por um lado diferente, ele vai analisar, né, a sociedade a partir de um conceito chamado ação social. Só que a perspectiva das ações sociais, elas serão o quê? Matizadas e filtradas a partir da subjetividade do indivíduo. Então, o que Max Weber vai trazer para a análise do social? O subjetivo, que era repudiado por Durkheim e Kant, que se preocupavam com o todo e não com a parte do todo. Né? Então, a partir dessa perspectiva,
né? Max Weber ele vai analisar essa perspectiva da ação social. Então, assim, professor Rui, como assim ação social? O que motiva, né? Ou seja, em francês, né, professora, para ficar mais bonito, né? O leitmotiv, qual seria o leitmotiv, né? Qual seria o motivo de determinado indivíduo agir assim na sociedade, né? Ou seja, esse motivo particular, esse motivo individual que pode variar dentro de uma sociedade, não só, como dizia Weber, de indivíduo para indivíduo, mas de grupo social para grupo social, é o que ele vai chamar de ação social, né? Ação social. E não sei se a professora quer fazer alguma parte enquanto eu tomo água aqui. Para Max Weber, ele parte aí do indivíduo, a gente vê que ele é o que contrapõe aí a visão do todo para o indivíduo, ele é o que contrapõe os outros três. E para ele, todo indivíduo, ele é portador de uma intencionalidade. Tudo que eu faço tem uma intenção. Então, a sociologia compreensiva dele busca compreender exatamente qual é a intenção de cada conduta, qual é a intenção da conduta do indivíduo. Porque entendendo a intenção da conduta do indivíduo, eu começo a entender o que essa conduta, o que essa intenção é capaz de influenciar na sociedade. Então, aí ele parte do indivíduo para entender o social. A gente vê essa diferença. Exatamente, a senhora foi brilhante, é isso mesmo. Aí, o que vai acontecer? Então, era assim a crítica do Weber ao positivismo, que também é a minha mesma crítica. Por quê? Porque o positivismo, como ele é herdeiro, que a professora Bianca brilhantemente explicou no início da live, né? Como ele é herdeiro do Renascimento, que é uma ruptura epistemológica, né? É antropocêntrica, né? E também como ele é herdeiro do iluminismo, o positivismo, ele trabalha com o que a filosofia chama, né, de metanarrativa, tá? É um conceito filosófico. Metanarrativa. O que seria metanarrativa? Metanarrativa é uma construção filosófica que visa explicar a sociedade a partir de um final. Nós estamos caminhando progressivamente para um final. Professor, dá um exemplo de metanarrativa para ficar bem claro. A Bíblia. A Bíblia é uma metanarrativa. O cristianismo é uma metanarrativa. O que diz o cristianismo? Que nós temos que acreditar em Deus, né? Jesus veio à Terra para pregar o evangelho, né? E logo avisando de antemão que eu sou cristão, né? Eu partilho dessa metanarrativa, né? Então, assim, Jesus veio à Terra para pregar o cristianismo e que aqueles que acreditarem em Jesus Cristo, né, serão salvos. Jesus, ao final dos tempos, vai vir, né? Vai descer dos céus e vai salvar aqueles que acreditaram nele. Ou seja, a história tem um início e a história tem um final. Como é que a gente chama isso? Metanarrativa. O positivismo tinha uma metanarrativa? Tinha. Por quê? Porque para Comte e Durkheim, tudo progredia para, literalmente, sem querer ser redundante, tudo caminhava para um progresso. No caso do positivismo, começa com o estágio teológico, passa pelo estágio metafísico, chegando no final ao estágio positivo, né? No caso de Durkheim, o que ele buscava? A ordem social. Tudo tinha que ser conduzido para uma espécie de ordem, né? Ou seja, mesmo as teorias de Comte, Durkheim e Marx, nesse ponto, mesmo que tirassem Deus da explicação final, elas tinham um caráter escatológico, elas tinham um caráter de progresso para uma finalidade. Essa que é a verdade. E o que vai acontecer? Weber, ele não vai trabalhar com essa perspectiva. Inclusive, não só ele não vai trabalhar, mas a pós-modernidade, que eu já até combinei com a professora Bianca, vai ser um tema para uma próxima live, né, professora? A gente vai falar de pós-modernismo, né? E a pós-modernidade, atualmente, ela não trabalha com metanarrativa. Inclusive, tem um filósofo chamado Lyotard, né? Uns chamam Lyotard, outros chamam Lyotard, né? Ele escreveu um livro muito interessante, chamado... o nome dele era Jean-François Lyotard, né? Ele escreveu um livro chamado de pós-modernismo ou pós-modernidade, em que ele vai falar justamente isso, que a característica principal da sociedade pós-moderna é essa ideia de fragmentação, né? Tudo é muito fragmentado, tudo é muito fluido, que é justamente o que o Zygmunt Bauman vai falar em modernidade líquida, né? Exatamente. Mas o Weber já preconizava isso. É isso que eu estou querendo falar. Esse é o meu ponto principal.
é essa quebra de metas narrativas, né? De que tudo tem que caminhar para um progresso, né? E o Weber ele vai, a partir do conceito de ação social e dos tipos ideais, né? Ele vai trabalhar com essa perspectiva. Não necessariamente tudo tem que caminhar para um progresso para eu poder interpretar a sociedade, né? Não é bem assim. Então, como é que se interpreta essas ações sociais? Existem vários aspectos, né? Ações racionais referentes a fins, ações racionais referentes a valores. O que são ações sociais referentes a fins? É quando nós direcionamos a nossa ação na sociedade para um objetivo específico. Por exemplo, concurseiro. Concurseiro age socialmente, né, através de fins. Qual é a finalidade dele? Passar no concurso. Então ele vai engendrar todos os esforços para um único fim, qual seja, passar no concurso. Né? Então isso aí seria uma ação social referente a fins. Tem ações sociais referentes a valores, que o Weber dizia que era quando o indivíduo agia na sociedade visando manter os valores que acreditava. Muitas das vezes ele era o que? Inclinado, vamos colocar da seguinte forma, ele era inclinado a querer agir daquela forma, mas ele se continha, porque os valores nos quais ele acredita são muito mais fortes. Exemplo, a pessoa está precisando muito de dinheiro, trabalha numa repartição pública, né, que vai ser a minha última fala, eu vou falar sobre racionalidade em Max Weber, vou falar sobre burocracia, enfim. Então, o cara trabalha numa administração pública, está precisando de dinheiro, e o chefe dele oferece para ele propina. Ele quer muito dinheiro para poder pagar as dívidas, porque ele está precisando de dinheiro, mas a ética dele e os valores de honestidade nos quais ele acredita, né, não permitem que ele aceite a propina. Isso aí é o quê? É o que Weber chamou de ação social referente a valores. Né? Referente a valor. Existem ações sociais afetivas, ações sociais tradicionais, né? Esse conceito de ação social, ele é muito grande, com base no que ele chamou também de tipos ideais. Nós precisaríamos de uma outra live, né, professora, para falar disso tudo. E aí eu pularia nesse aspecto, caso a professora queira me apartear para eu tomar um gole d'água, antes de eu passar para falar sobre racionalidade técnica em Max Weber. Só para acrescentar, são 4 tipos de ação social. O professor Rui falou do racional com relação a fins, do racional com relação a valores. Esses dois são pensados e calculados, mas também tem uma terceira ação social, que é a tradicional. Essa não é pensada nem calculada, a gente começa a ação social com base na tradição, a gente não calcula, não raciocina. E também tem a afetiva, que é com base nas nossas paixões, nas nossas emoções, também não é pensada e nem calculada. Perfeito, exatamente. O que acontece? Existe uma grande contribuição de Max Weber, tá? Que ela vai, inclusive, essa grande contribuição de Max Weber que eu vou falar, ela é o primeiro capítulo inteiro, né, de modernidade líquida de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, antes de falar da pós-modernidade, né, ele vai falar da modernidade sólida. Antes dele chegar à modernidade líquida, ele fala da modernidade sólida. Claro que nas primeiras páginas, quem já pegou modernidade líquida para ler, ele vai explicar o conceito de liquidez. O que ele quer dizer com líquido, né? Depois ele vai começar a analisar a modernidade sólida, para depois chegar à modernidade líquida. O que é na realidade a modernidade sólida, na visão de Zygmunt Bauman? É nada mais nada menos do que a modernidade racional e técnica de Max Weber, né? Quais são as características principais, né, na visão de Max Weber, dessa racionalidade técnica, ou seja, dessa modernidade, como ele falou, né? Primeiro, o desencantamento do mundo. Max Weber já vai ver ali no final do século XIX e início do século XX que a sociedade já não vai mais ficar se encantando tanto com narrativas míticas, né? Como assim, professor, narrativas míticas? Narrativas que visavam explicar a sociedade, né, através do quê? Através da figura deificada. Como assim figura deificada? Religiosa, que tem um Deus, né? Seja ele qual Deus for, né? O islamismo, o cristianismo, o budismo, enfim. Então, Max Weber ele vai perceber que a sociedade da época vai ter um chamado desencantamento do mundo. Eles vão acreditar piamente na ciência. Só que depois Max Weber vai verificar que a ciência, embora explicasse muitas coisas, mas tornava o homem vazio.
né? E ele vai dar uma importância muito grande à religião na sociedade. Tanto que ele vai escrever um livro, professora, muito bom, que eu tenho aqui também na biblioteca pessoal, tá até aqui, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Até porque Max Weber, ele era filho de protestantes, né? Ele era filho de protestante, ele era protestante, né? Na realidade, ele era filho de huguenotes. Os pais dele descendiam de huguenotes, que eram os protestantes franceses, né? Como a gente sabe. Então, além do desencantamento do mundo, qual é a característica da modernidade? A burocracia. A burocracia é uma característica da modernidade. Até hoje né? Quem trabalha na administração pública, no meu caso, eu exerço a atividade de advogado, sei muito bem o que é a burocracia, né? As regras processuais, entendeu? Então, Max Weber também era formado em Direito, embora não exercesse a advocacia, né? E além do desencantamento do mundo e da burocracia, temos o quê? A fragmentação do conhecimento, né? Que não era vista lá na Grécia, né? Então, por exemplo, só você pegar os filósofos gregos, você vai perceber, Aristóteles era filósofo, poeta, físico, astrônomo, né? Biólogo, gostava muito de botânica, por quê? Porque o pai de Aristóteles era médico, então ele tinha uma paixão grande por biologia, né? Por botânica. Né? Ao contrário de hoje. Hoje a gente vê aquele discurso, né, professora Bianca, né? Por exemplo, olha, eu sou formado em matemática. Aí o professor de matemática escreve uma palavra incorreta do ponto de vista gramatical e ele diz, olha, desculpa, mas eu não sou professor de português. Então, eu tenho passe livre para errar, né? Digamos assim. Por quê? Por que a gente tem esse raciocínio hoje? Por causa da fragmentação do conhecimento. Então, é cada um no seu quadrado. Eu sou de sociologia, eu não sou obrigado a saber matemática. Eu sou de matemática, eu não sou obrigado a saber história. Né? O que é uma visão um pouco equivocada. Hein? São as famosas especializações. Aí a gente faz um questionamento aqui, pensamentos de uma psicóloga aqui. Essas especializações vieram para ajudar ou para atrapalhar o conhecimento humano? E fica uma questão. Continue aí. Exatamente, não é reflexão muito boa, exatamente isso. Então, o último conceito aí do Max Weber seria a felicidade adiada. A felicidade adiada. O que é o adiamento da felicidade? Como o ser humano vive na modernidade, ele vive num mundo muito técnico, muito racional, em que esse tecnicismo burocrático ele invadiu todos os meandros da vida, não invadiu apenas a administração pública com a burocracia, mas invadiu também a vida pessoal. Então, se você perceber, hoje é assim, eu tenho horário para estudar, eu tenho horário, eu que eu falo, estou falando eu, claro, né? Eu, mas toda a sociedade, né? Eu tenho horário para estudar, eu tenho horário para trabalhar, eu tenho horário para namorar, né? Às vezes a pessoa chega e diz assim, vamos nos encontrar. Olha, eu não posso agora, a gente vai se encontrar tal horário no tal dia. Ou seja, até as relações pessoais estão o quê? Burocratizadas, né? Elas estão o quê? Racionalizadas. Racionalizados. Isso é fruto da modernidade e da racionalidade técnica weberiana, né? Weberiana. E, professora, para chegarmos aí ao ponto derradeiro da nossa live, eu queria falar sobre Estado na visão de Weber e sobre o conceito de domínio, né? De domínio. E aí eu já entro mais especificamente na questão política, né? Na perspectiva weberiana. O que é o Estado para Weber? O Estado para Weber é uma entidade abstrata, né? É uma entidade abstrata e que tem como o quê? Tem como característica principal o uso legítimo da violência. Isso é uma das características principais do pensamento weberiano, né? É o uso legítimo da violência, né? O Estado é o único que pode, de forma legítima, ser violento, né? Sempre lembrando que Max Weber tinha formação jurídica, e aí ele estava tratando das questões jurídicas nesse ponto aí, né? Então a gente sabe hoje que isso é verdade, né? Exemplificando um pouco, se a senhora me permite, com a questão jurídica, ninguém pode fazer no Brasil, né, vingança com as próprias mãos, é crime. Está no Código Penal, artigo 335. Né? Se você sofre um crime, se você é vítima de um crime, o que você tem que fazer? Você tem que procurar o Estado, porque o Estado possui uma máquina de perseguição penal e que vai dar a resposta àquele indivíduo que praticou aquele crime. Mas você não pode,
né, fazer justiça com as próprias mãos, salvo nos casos de legítima defesa, que o Código Penal também autoriza. Mas ainda que haja legítima defesa, ela tem que ser moderada, ela não pode, né, ultrapassar os limites daquilo que você sofreu. Em termos mais simples, a teoria de Durkheim é aplicada até hoje ao sistema jurídico, né? Ou seja, o único que possui, né, o uso legítimo da força é o Estado, através de quê? Das forças de segurança, né, nacionais, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, né, e as forças de segurança, né, estaduais, Polícia Militar, né, ou federais, a própria Polícia Federal e etc. Então, nosso sistema jurídico atual, ele tem influência, sem dúvida nenhuma, da visão de Estado de Max Weber, né? Reiterando, para Max Weber, o Estado é aquela entidade abstrata que nos governa, né, e que tem a possibilidade, a única possibilidade de utilizar de forma legítima a violência, né, a força, certo? Antes de eu ir para a parte derradeira dos tipos de dominação, a professora Bianca quer fazer alguma intervenção? Alguma contribuição? Só falar aqui sobre o tempo, porque se a gente ultrapassar um determinado tempo, eu não vou conseguir deixar a live salva, então... Ou vai cair. Então, eu serei bem rápido, né? Eu lhe agradeço, professora, né? O tempo costuma conspirar contra aqueles que falam muito, né? Eu serei lacônico agora nessa última parte. Desculpa, né, a prolixidade. Mas, enfim, o último ponto que eu queria falar era sobre a questão do domínio tradicional. Max Weber, ele vai dizer que existem vários tipos de domínio, de exercício de poder, né? E esses tipos de dominação são dominações legítimas, né? Então, existe a dominação de caráter racional. O que é a dominação de caráter racional? É aquela que é apoiada num sistema jurídico. Então, por exemplo, que é o nosso caso hoje. Por que o presidente da República atual está ali? E por que o próximo, sendo ele ou outro, estará a partir de 2023? Por causa de um sistema jurídico chamado regras eleitorais, que pressupõe no Brasil, né, um sistema de eleições. Por quê? Porque nós vivemos uma democracia. Então, aquele cidadão vai estar lá governando, né? Por quê? Por causa de um sistema racional de leis, que possibilita, né, esse tipo de legitimidade, que é uma palavra muito utilizada por Max Weber. Mas além do domínio de caráter racional, Max Weber falava de domínio carismático, que ele achava que era o domínio mais perigoso. Por quê? Porque o domínio carismático é aquele em que as pessoas obedecem aquele líder a partir das características físicas e pessoais dele. Exemplo, oratória. E aí cita-se como exemplo, né, os mais diversos sistemas totalitários de governo, né, nazismo, fascismo, stalinismo, todos esses líderes, né, ditadores, eles tinham uma percepção pessoal carismática, a oratória, né, a grande oratória, né, e por isso ele conseguia convencer as massas, né, e aí eu me refiro ao conceito de massas, ao livro de Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset, que vai ser fruto de uma nova live nossa, né, professora? Inclusive a senhora, professora, vai falar sobre Ortega y Gasset, né? E eu vou falar sobre Hannah Arendt, que também trata sobre o conceito de massas, né? De massas. Quando vai falar lá sobre Eichmann, né? Sobre Eichmann. E o último seria o quê? O tipo de dominação de caráter tradicional, que é aquele que é muito comum das sociedades primitivas, né? E ainda é muito utilizado no chamado sistema de castas indiano. Sistema de castas indiano, né? Enfim, professora, chegamos aí, né? Eu poderia falar da ética protestante e espírito capitalismo, mas o tempo está conspirando contra mim nesse momento. E eu passo a palavra para a senhora. Corroboro para a senhora que foi uma honra estar aqui com a senhora nessa live, para mim uma honra muito grande, e certamente as próximas que virão eu me sentirei mais honrado ainda se convidado for pela senhora, né? Passo a palavra. Com certeza, vamos fazer mais lives aí, como a gente já vem combinando, a gente vem definindo uns temas que vão chamar muita atenção de vocês. Então, fiquem de olho no perfil do Rui, do professor Rui. Se vocês não seguem ele, sigam, gente. Acompanhem o trabalho dele. E, gente, a gente vê aqui que, como a gente já falou ali no meio da live, né, que existem pensadores dos autores clássicos, mas existem muitas teorias que soltam, sendo que muitas vezes essas teorias não são nem corroboradas totalmente
na fonte. Então, qual é a importância desses clássicos, né? Por que que eles são clássicos? Eles são clássicos porque até hoje as teorias deles, elas levantam questões e trazem soluções. Até hoje as teorias desses três autores, elas são estudadas, então elas ainda estão válidas. Então, o que permanece é clássico. Esses três autores se provaram que eles são clássicos, então a gente precisa continuar estudando eles. E venho aqui reiterar a importância de sempre estudar a fonte. Vamos estudar a fonte. Quer conhecer Marx? Vamos ler Marx. Quer conhecer Durkheim? Vamos ler Durkheim. Para quem está iniciando, eu vou dar uma dica. Esse livro de Sociologia Rural, ele faz uma ótima introdução ao pensamento desses três autores. E quando você entende esse contexto aqui, você já pode partir para os livros que são mais densos. Durkheim, você pode começar com esse. As regras do método sociológico. O Weber, você pode ali para o Economia e Sociedade, onde vem boa parte das teorias dele, ação social e etc, né? O Marx, você começa ali com o Capital, a ideologia alemã, mas você pode começar com o mais fininho, o Manifesto do Partido Comunista, com Engels e por aí vai. Então, pessoal, obrigada por quem assistiu até aqui. Tá? A live, a professora Bianca, ela vai deixar gravada a live, né? Eu vou postar no meu canal, ela vai postar no dela, e eu vou postar aqui no Instagram também. Então, quem não conseguiu acompanhar, vai ter oportunidade, sem dúvida nenhuma. A gente vai postar lá no nosso canal no YouTube, eu no meu e o professor Rui no dele, e a gente vai deixar salvo aqui no Instagram também, tá, pessoal? Então, beijo, foi um prazer. Essa foi a minha primeira live, tá? Que fique gravado aqui. Parabéns, professora. A senhora foi brilhante, parabéns. Ficou muito bom. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, professor Rui. Muito obrigada pela participação. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.